aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Se Vira nos 30 Mais. E hoje eu decidi fazer um pouquinho diferente e dar a minha cara a tapa. Eu vou gravar agora ao vivo esse episódio de hoje e eu queria me apresentar com o meu nome verdadeiro. Eu sou Daniel Herculano, eu não sou filósofo, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, embora eu seja médico. Eu só sou um cara comum, de 34 anos, que gosta de pensar um pouco sobre o que eu tô vivendo. E hoje, quando eu cheguei aqui nesse estúdio, eu me deparei com essa plaquinha aqui, ó, que tá falando assim pra gente: cuidado com o medo, ele adora roubar os seus sonhos. E aí, eu fiquei mais confortável de estar colocando meu rosto aqui pra vocês hoje. E, bom, eu queria iniciar alguns episódios falando sobre os sonhos das pessoas que têm mais de 30 anos. E é por isso que eu vou começar com esse episódio de hoje, que vai falar sobre o sonho da casa própria. E eu já quero começar com a citação de um filósofo francês que se chama Gaston Bachelard, que fala que a casa é mais do que um teto, é um símbolo, é memória, corpo, herança, abrigo e às vezes prisão. Ele fala que a casa é o nosso canto no mundo. Ela é, com efeito, o nosso primeiro universo e realmente um corpo de imagens que dão abrigo ao sonhador. Para conversar hoje aqui com a gente, eu trouxe um amigo meu, Paulo. Paulo, pode se apresentar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dan. É um prazer enorme estar aqui com você. Gostaria de parabenizar por essa iniciativa de dar a sua cara à tapa. Não é todo mundo que tem essa coragem. E eu acho que esse cuidado com medo que você mostrou no início representa toda a sua coragem de começar um projeto novo e hoje está totalmente sucesso. As pessoas que eu pergunto conhecem. E meu nome é Paulo, como ele já falou, eu sou advogado e também assessor de investimento. E hoje eu vim contribuir com minha pequena sabedoria nesse assunto que ele vai abordar hoje aqui. Grande sabedoria, Paulão. E é isso, gente. Eu sempre vou procurar trazer aqui os meus amigos, que eu confio. Inclusive, hoje, pro episódio de hoje, que é sobre o sonho da casa própria, a gente precisa ter um consultor financeiro para falar, não é? Por isso que eu tive a ideia de chamar ele. Inclusive, por coincidência, Paulo vai morar comigo, né? Não comigo, né? Mas no mesmo prédio que eu, que compramos no mesmo condomínio. Isso. Seremos vizinhos aí, o sonho da casa própria, não é isso? Justamente, correto. Então, vamos lá. Bom, a gente sabe que o sonho da casa própria ela é muito comum entre os adultos. Então, a gente cresce falando, olha, quando eu crescer, eu vou ter minha casa própria, vou casar, vou ter filhos. Nossos pais falam pra gente que como se o nosso estar bem-sucedido na vida é quando a gente tem a nossa casa própria. Mas será que isso ainda faz sentido para as novas gerações, para a nossa geração dos millennials e para gerações mais novas, para a geração Z em diante? Tem alguns dados aqui, Paulo, que eu pesquisei, que 93% dos brasileiros que moram de aluguel desejam comprar um imóvel. Dentre eles, os que têm entre 16 e 34 anos, 97% querem comprar um imóvel. E 94% acredita que compensa mais comprar do que alugar. Esse sonho da casa própria, quando e como ele chegou para você? No meu caso, como você falou, isso é uma coisa passa de pai para filho, né? É coisa de família. Uma coisa que meu pai dizia que quem casa, quer casa. Então, você meio que é obrigado a você ter sua casa, sair da casa do seu pai e ter sua casa. Esse sonho, ele chegou depois que eu já estava estável, casado com Camila. E trouxe a necessidade de a gente continuar aqui em Salvador. Então, a gente juntou o casamento e a gente verificou se a gente ia passar o resto das nossas vidas, teoricamente, em Salvador. Ou seja, se a gente ia criar raízes aqui. E isso foi um dos motivos que fez a gente decidir comprar um apartamento em Salvador. E hoje eu vejo isso como um sonho realizado que eu tinha há muito tempo. Muito bem. Agora me fala, Paulo, entre os seus clientes e entre os seus amigos, essa visão da casa própria, de ter a casa própria como um sucesso de vida, isso ainda se sustenta? Sim, perfeitamente. A maioria dos meus clientes, amigos, ou eles tiraram dinheiro para poder comprar o apartamento dele, eles se retiraram dinheiro, vou comprar meu apartamento e comprou, ou eles já pensam no curto prazo em comprar uma casa ou financiar uma casa. Sim, realmente, hoje em dia, meus clientes e amigos, eles pensam nesse sonho, né? Nesse sonho. Beleza. Bom,
Agora eu queria falar um pouco sobre esse sonho da casa própria e as diferenças entre as gerações, né? Então, se a gente pensar... Eu acho que todo avô de alguém tinha um terreno em algum lugar, não é isso? Eu lembro assim, meu avô tinha um terreno que alguém vendeu depois. Ou morreu, aí tem aquela briga da herança. Sempre tem um terreno. Acho que todo avô tem pelo menos um terreno, não é isso? Com certeza. E agora, quem tem terreno hoje em dia, né? É uma coisa tão, né? Então, acho que cada geração, ela cresceu, né? Sobre condições muito diferentes, né? Então, meus pais compraram casa... Disponibilidade também era maior. Exatamente. E eu cresci meio que ouvindo, assim, que era obrigação ter um imóvel próprio, né? Até visto como responsabilidade a pessoa que ganha dinheiro e não tem um imóvel próprio, né? Mas eu acho que esse cenário mudou, né? Tem até um meme que eu acho muito legal, que é assim, eles colocam uma foto de um bebezinho, assim, dos anos 90, né? A gente... E aí fala, olha, nessa época, em vez de eu estar dormindo, eu devia estar comprando um terreno, não é isso? Que valorizou. Exatamente. E a impressão que me passa é que duas coisas, né? Os imóveis estão cada vez mais caros. Sim, correto. Porém, os salários não estão acompanhando, né? Eles estão, inclusive, cada vez mais achatados, né? Correto. Bem, essa fala sua é importante porque a gente pode notar o crescimento pós-pandêmico também, né? Pós-pandemia, o crescimento do preço do metro quadrado em relação a terreno, construção, apartamento, aumentou drasticamente. Quer seja pela oferta e demanda, hoje não temos mais terrenos disponíveis como a gente tinha antigamente. Então, terreno hoje dentro da cidade custa caríssimo e isso, consequentemente, aumenta o nível do preço do apartamento. Hoje em dia, já não dá mais para construir casa nos centros das cidades, agora em regiões metropolitanas, sim. Então, esse é um fator que vem afetando bastante a questão do salário e do preço dos imóveis, né? Um não consegue acompanhar o outro porque o crescimento de um é muito maior significativamente do que o outro. Então, você concorda que o salário de hoje compra menos imóveis que há 20 anos atrás, por exemplo? Com certeza, com certeza. Isso aí sem sombra de dúvida, é observável hoje em dia. Total. Aí, ó, pra você que tá em casa, eu cheguei a fazer uma pesquisa rápida, lembrando que eu não sou especialista em nada, eu não sou historiador, tá? Só sou um curioso mesmo. Eu, Google e o ChatGPT. É assim, eu fiz um breve estudo, assim, sobre o contexto histórico das gerações, né? Então, se a gente pegar os baby boomers, né? Que é aquele pessoal que virou adulto, assim, na década de 70, né? 60, 70. Isso. Eles viveram, então, o êxodo rural. Ou seja, o governo queria, né, que eles viessem para cidades, né? Então, eles davam incentivos públicos para isso. Sem contar que a cidade ainda não tinha ninguém, né? Ou seja, tinha, como você falou, tinha muitos espaço para crescer, para se fazer imóvel, né? Então era a vontade de, como que fala? A fome com a vontade de comer. Então tinha muito terreno, o governo incentivava para que as pessoas viessem, então era muito mais, entre aspas, mais fácil. A opção de emprego também tinha bastante, Exato, né? Até porque eles queriam, né, que as pessoas trabalhassem, né, precisavam, né, das pessoas para trabalhar, né, nas cidades, né? Já a geração Z, geração X, né, que é a geração que vem antes dos millennials, que são os meus irmãos, que são 15 anos mais velhos do que eu, eles pegaram já uma crise, né? Por exemplo, nos anos 80 teve a crise relacionada ao governo militar e tudo mais, mas ainda assim não tinha tanta casa já construída, ainda tinha espaço para crescer a cidade, tinha ainda um certo crédito, incentivo também à compra de imóveis. A minha geração, a nossa geração, os millennials, a gente pegou o plano real, mas aí eu acho que até o milênio dá pra gente dividir o milênio mais jovem e o milênio mais velho, né? Isso. O milênio mais velho, ele pegou um pouco do incentivo do governo Lula, né? Especialmente as pessoas da classe C e D, que tiveram os incentivos do governo Lula, né? Então, conseguiram também comprar mais imóveis. Agora, a geração Z, eu acho que ainda tá pior ainda do que a gente, né? Que pegou essa questão da renda precarizada. Baixo salário. E também mudanças de mentalidade, assim, foco em liberdade, mobilidade. Então, às vezes... É outro perfil, né? Que a gente vai falar um pouquinho também mais tarde, né? Então, só para fazer esse giro histórico aí. Essa linha histórica que você fez é isso mesmo, corretamente. E você percebe, como você falou, que cada... o Boomers, o Z, né, que é a geração Z e X também, eles têm condições de salário diferentes. Exatamente. E aí eu até queria entrar nesse tema agora com você. Por que você acha que a gente ganha menos hoje em dia? Hoje em dia a gente ganha menos por vários fatores. Eu acho que esse ganha menos, quando você fala, é pelo fato da gente não conseguir comprar tantas coisas como a gente comprava antigamente, vamos supor, o plano real.
A paridade dólar e real, quando iniciou o plano real, era 1 para 1 praticamente, né? Então, ao longo do tempo foi tendo essa diferença. O dólar foi ganhando uma distância em relação ao dólar. E o nosso poder de compra foi diminuindo. Então, a gente sente que o nosso dinheiro não compra o que a gente comprava há 10 anos atrás. Hoje, uma nota de 100 Há reais... 5 anos atrás. Justamente, 100 reais hoje praticamente virou 20, né? Isso é chamado por causa da inflação. A inflação hoje, ela é Pós-pandemia piorou. Pós-pandemia também. Hoje a inflação, ela é um caos total se ela não for controlada. Ela corrói seu poder de compra, interfere na sua renda e pode trazer sérios problemas para o país, né? Para a economia. Eu também fiz umas anotações aqui das minhas pesquisas, Paulo. Você me corrige se eu estiver errado. Ó, vamos lá. Na minha impressão, assim, como uma pessoa leiga, do que pode estar relacionado a essa sensação de que os nossos salários estão diminuindo, né? Uhum. Então, uma das coisas é a questão da inflação do diploma, né? Então, o aumento do número de universidade, o que é bom também, possibilitou mais pessoas estudarem, né? Mas a lei da oferta e da procura, né? Então, como teve mais diplomas, maior oferta, reduzir-se o salário. Então, isso é uma coisa, né? Outra coisa que eu também achei, que eu fiquei pensando, é o achatamento hierárquico que eu percebo que tem nas empresas, né? Então, por exemplo, antigamente, as pessoas que hoje em dia têm 50, 60 anos, quando elas começavam a trabalhar, as empresas, elas tinham mais níveis hierárquicos, né? Então, tinha o supervisor 1, supervisor 2, então ela conseguia galgar salários maiores conforme ela ia aumentando esses níveis hierárquicos, né? E isso acontecia de uma forma até mais rápida, né? Hoje em dia, reduziu-se, né, a hierarquia até como uma forma de redução de custo, né? O capitalismo, né? Que visa o lucro, né? Sim. Então, eu acho que essa também é uma das causas, né? Outra coisa bom, como você falou, né? O custo de vida crescente, né? A inflação, né? Que come o nosso salário. Então, foi o que eu pensei. Principalmente pós-pandemia total. Concordo demais, né? Só os restaurantes a gente vê, né? Que a gente vai... Mercado que a gente faz. Se a gente for no mercado hoje, a gente vê que praticamente a gente não sai... 2 sacolas, a gente tá pagando 100 reais. Uma sacola. Agora, Paulo, a gente tá falando então que tá ficando mais difícil, então, né? O sonho de ter casa própria aqui no Brasil. Mas será que é só no Brasil? Não, meu amigo. Eu acho que, como a gente pode perceber, que Portugal está tendo dificuldade, o aumento do fluxo de pessoas em Portugal. Você percebeu o número pós-pandemia também, que os aluguéis aumentaram os preços, os Airbnb aumentaram o preço, Portugal, Paris. Se você for alugar um Airbnb em Paris, você não... Absurdo. Inglaterra, né? Também um absurdo. Não sei se você concorda. Concordo demais. Temos amigos, né, que moram... Tem um amigo que mora em Portugal, outro que mora em Paris, e eles falam exatamente isso. O aumento expressivo da moradia lá, óbvio que tem a questão do turismo que aumentou, etc. Mas pós-pandemia... São cidades velhas, né? Não tenham, né, onde crescer, né? Justamente. E, Paulo, como que é essa questão de comprar um imóvel, então, nesses países da Europa? Você acha que a herança passou a determinar mais do que... o esforço pessoal? Tanto nos países europeus quanto aqui no Brasil, a herança sempre conta como como que eu posso dizer? Como um legado, né? Como um patrimônio que vai ser passado de geração em geração. Então, a herança, quem tem herança hoje se destaca pelo fato de conseguir comprar, adiantar alguns sonhos, que a gente pode falar assim, né? A gente adianta como alguns se na sonhos. corrida... Eles começassem muito lá na frente. Exatamente. Mas, de vez em quando aparece uns igual aquele corredor, né, com o chinelinho bêbado, que consegue passar, né? Mas é raridade, né? Enfim, e aí, isso é uma coisa que eu até conversei com alguns amigos. Tem um amigo nosso que mora em Paris. E ele me falou que um apartamento lá... Tá quanto? De 30 metros quadrados, era coisa assim de 2 milhões de reais. Convertendo, né? Isso, convertendo, né? Então, é muito caro. Aí ele me falou, né, que ele tem um salário bom, mas que é difícil comprar imóvel lá, entendeu? Mesmo tendo um salário bom. E aí, ele me falou que parece que as pessoas, embora tenham uma qualidade de vida boa lá, elas não conseguem mais comprar imóveis também. Não acompanhou. Quem tem imóvel é porque herdou o imóvel da família, do pai, entendeu? Aquela casa antiga de 1900 lá. Exatamente. E aí, Paulo, mais uma coisa, lá vai eu querer falar de novo, né? Metido a especialista, né? Eu não li esse livro, mas eu pretendo ler um dia. Que chama O Capital do Século XXI.
que é do Thomas Piketty. E ele traz umas coisas bem interessantes, né? Que fala como a desigualdade econômica ela evolui ao longo da história e por que ela tende a aumentar se nada for feito, né? Então, o que ele fala? Que o capital ele se acumula muito mais rápido do que a economia cresce. Sim. Ou seja, né, quem já tem dinheiro, patrimônio, tende a ficar cada vez mais rico, não por trabalhar mais, mas porque o rendimento do capital, os lucros, imóveis, ações, heranças, ele cresce mais rápido do que o crescimento da economia do salário. E aí, gente, ele traz uma formulinha aqui que eu achei bem legal. Ele fala que tem o R e o G. O R seria o retorno médio do capital, que seria os juros, lucros, os aluguéis. E o G é o crescimento econômico, o PIB, a produtividade, o salário. E aí ele fala que o R é sempre maior do que o G. O que isso resulta? Sempre acentuando a desigualdade social, né? Porque os donos do capital, eles ficam ricos muito mais rapidamente do que o restante da população. E aí a herança, ela voltou a ser ponto central, né? É chamada mais-valia, né, que eles têm. Eles possuem mais-valia. E aí, Paulo, eu fiquei pensando nas minhas aulas de história da época do colégio. E aí eu fiquei pensando, em que época da história do mundo que a gente teve classe média? Me parece que acho que é só agora que a gente tem essa história da classe média, no século XX. Talvez pelo período entre guerras, que enfraqueceu um pouco as economias. Mas me parece que está voltando, né, essa questão do capital dado a voltar, As entendeu? heranças que você está falando, né? A economia cada vez mais patrimonializada, né? Sim. Quem nasceu com a herança parte anos-luz na frente, né? Sim, com certeza. A herança hoje, inclusive como assessor de investimento, eu vejo muito algumas pessoas com patrimônio elevado ensinando seus filhos já desde cedo como que eles serão os gestores desse patrimônio. Então, chama isso de sucessão patrimonial, sucessão familiar, né? Que é organizacional, que é uma organização dessa empresa familiar. Então, a gente percebe que tem profissionais voltados para orientar essas pessoas a como gerir a herança ou patrimônio da família. Então, hoje em dia, isso está muito mais visível. Hoje em dia a gente já percebe dentro do mercado financeiro, já antigamente tinha isso, mas hoje mais pessoas profissionalizam os filhos para poder dar continuidade no seu negócio. Você vê como o nosso país é muito desigual, né? Total. Enquanto tem pais que já estão preocupados com isso, com os filhos, sucessão. A maioria, né, das pessoas estão lutando para sobreviver, né? Então, para ganhar um salário mínimo. Tudo isso que eu tô trazendo, assim, gente, são recortes da minha realidade, mas eu entendo que tem as realidades da maioria das pessoas, é outra, né? Então, 90% dessa salário população, mínimo. 99% é salário mínimo. E também tem a ver com moradia isso aí, porque você percebe o déficit habitacional que a gente tem no país, que é cerca de 7%. E aí o dado que eu vi também é que, na maioria dos países, 1% da população detém mais do que 30% da riqueza total. E os 50% mais pobres ficam com 5% da riqueza. Então, é absurdo. E a gente percebe como que uma orientação de um assessor de investimento ou de um consultor, como uma orientação é importante, né? Você que busca se educar financeiramente e que se encontra em alguma situação de desvantagem, você conta com um assessor de investimento ou com um consultor, ele tem a capacidade de te orientar e te trazer soluções de como que você vai gerir o seu patrimônio, onde que você aplica com as melhores rentabilidades, porque isso diminui a desigualdade, que eu chamo de assimetria informacional. Pessoas que trabalham o dia todo não têm condição de chegar e estudar CDB, LCI, eu mesmo. LCA. Ano passado, Paulo, eu comprei um curso, que era bom, inclusive, para aprender. Paguei caro até. Eu até vi as aulas assim, forçado. Na verdade, eu vou falar a verdade. Eu peguei... Se vira nos 30 mais ao vivo. Quer dizer, não é ao vivo, né? Mas enfim, eu comprei esse curso, paguei caro. E aí ele era 1 ano, ele durava 1 ano. Aí faltava 1 mês para ele vencer, eu não tinha visto nem 90%, 5% das aulas eu tinha visto. Aí eu comecei a correr para ver essas aulas, para poder terminar, porque eu não ia ter mais acesso a ele. Você acha que eu lembro alguma coisa? Não lembra. Pronto, tá aí. E é isso aí que acontece com a maioria dos brasileiros, como você falou, 90%, 99% ganham um salário mínimo, não tem tempo realmente para poder parar, analisar qual que ação está pagando mais, qual que ação paga menos, né? Então, eu acho que essa parte do assessor de investimento, dessa educação financeira, a gente precisa trazer mais para todas as faixas etárias, todas as faixas de renda que tem no Brasil.
Muito bem. Agora vamos para a parte principal aqui desse episódio, que é aquela pergunta que todo mundo faz, né? E aí, Paulo, alugar ou comprar? Essa pergunta é clássica. E você, Dan, o que você acha? Aluga ou compra? Menina, eu não sei. Por isso que eu te chamei pra cá. Senão eu não vou nem te chamar. Eu acho que isso é muito complexo, não tem uma resposta certa de O boa. que eu escuto falar, assim, todo mundo fala, se você for pensar friamente, sem o coração, é melhor você alugar. Mas, se você tem, for um objetivo de vida, você quer fazer a casa do seu jeito e tudo mais, aí é melhor você comprar mesmo. Pronto, eu te devolvo com uma pergunta. Você acha que manda o racional ou a parte emocional? Vixe, que pergunta difícil. Olha, deixa eu ver. Eu vou responder por mim, tá? É isso, por você. Porque, claro, como né? a gente pode perceber, como você falou, cada pessoa vai pensar de uma forma diferente. Eu dependo do dia. Tem dia que eu acordo racional, tem dia que eu acordo emocional. Mas eu geralmente sou uma pessoa emocional, gente. Eu sou uma pessoa que comecei a namorar com 9 meses, eu mudei de São Paulo para Salvador sem conhecer ninguém. Então eu não posso falar muita coisa. Sim. Então, por isso que eu perguntei isso, porque é muito complexo você determinar uma resposta dessa, porque nem sempre vai ser aquele racional. Você percebe que a compra da casa ou do apartamento, ela perpassa por mais de um fator. Não é só exatamente a questão financeira. Eu acho que essa decisão é muito mais emocional. Concordo. Entendeu? Acho que 80% dessa decisão é emocional. Não sei se você... Mas assim, vamos falar assim da parte racional. Racional. O que a gente tem que avaliar? O que tem que pesar? Pronto. Nessa Só parte... pra você ensinar o pessoal que tá ouvindo a gente, Pronto. assim, que quer ter uma noção, assim. Pronto, você precisa primeiro identificar a sua capacidade financeira de pagamento, né? Porque você vai se alavancar. Porque tem a opção de você contratar um crédito ou você pagar aquele imóvel à vista. Compensa você pegar um crédito para você comprar esse imóvel se os juros, no caso a Selic, estiver baixa. Porque aí você consegue pagar juros menores. Agora, se a Selic estiver alta, é muito mais fácil você colocar em um investimento que rende um pouco acima da Selic, 110%, e com o rendimento que tem desse investimento, por exemplo, assim, que eu dei bem por cima, você paga você paga as parcelas do seu apartamento, sem desembolsar aquele capital. Porque o seu capital está investido e está gerando um valor muito maior que a parcela do apartamento. Paulo, você saberia me dizer assim com relação à entrada, como é que funciona? Normalmente 20%, 30%, alguns bancos. O Banco Safra depende da sua relação, como eu sou credenciado ao Banco Safra através da Remar. Então, eu vejo lá muitas simulações de 20% de entrada e com parcelas dependendo da sua faixa etária aí de 30 anos, 35 anos, tá? Então, gente, depende muito. Depende se o juros está alto ou está baixo. Atualmente, os juros altos não compensa você parcelar porque você está pagando um juros absurdo. Consórcio? Consórcio também. Consórcio, eu acho que tem produto para cada tipo de cliente. Tem um perfil específico para cada um. O que o assessor de investimento ele não pode fazer é ignorar o suitability. O que é o suitability? É o perfil do cliente. Aquele assessor que indica que não é para o seu perfil e o cliente compra, ele está sendo muito irresponsável. Ou fica forçando aquele consórcio que você não quer, ou fica forçando aquela capitalização que você não quer. Então, isso vai... além disso, é antiético. Eu acho isso um absurdo. E... voltando à questão do se vale a pena ou não comprar ou financiar, questão de financeiramente falando, você tem que ver se o seu dinheiro aplicado, ele consegue render mais do que as parcelas que você vai pagar. Tem muita gente que financia já a casa pronta e faz o quê? Aluga para a pessoa e a pessoa paga o aluguel a ela e ela paga o financiamento daquela própria casa. Tem gente que faz isso também. Então, eu acho que não tem uma receita de bolo pronto. Eu acho que depende do perfil, da condição financeira. Tem gente que paga à vista, que tem um capital para pagar à vista. Também não tem problema, porque você já livra de uma dívida, né? Então, eu acho que tem todas as nuances para você poder analisar na parte fria, né? Com relação, assim, a essa parte imobiliária, como que você vê, assim, o horizonte? Bolha, estabilidade, queda? Eu vejo com estabilidade em questão de, assim, tá construindo muita casa, né? A gente vê muitos lançamentos, principalmente aqui em Salvador, não vou falar o nome da construtora, mas enfim, a gente vê muitas construtoras aí, Ondina, aqui
na região do Rio Vermelho, a gente vê ali em outras regiões construtoras erguendo projetos aí com mais de 60 apartamentos, enfim. Então, eu acho que a produção, a quantidade de lançamentos que está tendo, eu acho altíssima. E isso, algum certo momento, vai parar. Vai parar. Até porque eu acho que nem vai ter lugar mais para construir, não né? vai ter mais espaço. Daqui a pouco vão querer invadir o mar, né? Justamente, Né? Como fizeram em alguns lugares aí. Então, eu acho que, assim, a gente está indo de uma instabilidade, provavelmente uma instabilidade futuramente aí. A gente não vai ter mais para onde crescer tanto. A não ser que a gente vá para a região metropolitana aí, como o pessoal já está indo. Me fala uma coisa, Paulo. Olha aí para a câmera e fala aí para o nosso público. Uhum. Como que você daria de dica para montar um planejamento realista para quem planeja comprar a casinha própria? Em que sentido você quer saber mais ou menos assim? Tipo... Planejamento financeiro mesmo. Financeiro? Eu acho que você tem que primeiro analisar a sua capacidade, como eu falei anteriormente, de assumir aquela parcela. Ela não pode ser superior a 30% do seu salário. Se for acima disso, você vai comprometer sua capacidade de pagamento. Além disso, você tem que ter já uma reserva de emergência feita. Isso eu estou falando no mundo teórico, tá? Às vezes você não pode ter essa reserva de emergência e mesmo assim você faz esse financiamento. Então, a reserva de emergência bem feita, a capacidade de pagar as parcelas dentro do seu orçamento e um planejamento a longo prazo, caso você não consiga obter mais aquele valor para pagar. Então, você precisa ter algum dinheiro já reservado ali para você, caso não tenha mais como pagar, você consiga dar continuidade na compra do imóvel. Ok, muito bem. Só um adendo. Tem as questões de detalhistas, tipo, eu vou economizar no cafezinho ou não vou? Até que ponto isso compensa para eu poder comprar um apartamento? Eu vou economizar uma viagem ou não vou? Vou economizar uma roupa ou não vou? Então, são coisas que mexem... Tá ouvindo, Camila? E justamente, então tem coisas que as pessoas interpretam de forma diferente. Então, você pode... afetar... Camila é esposa de Paulo, tá, gente? Tá aqui presente hoje. Então, você pode afetar a qualidade de vida da pessoa porque você... cortou algo que ela preza muito, ou porque não vai fazer tanta diferença assim no seu dia a dia. Aquele cafezinho que você economiza não vai gerar uma economia gigantesca que vai fazer com que você compre ou dá uma entrada no apartamento. Então, a gente tem que evitar essas economias burras. A gente tem que fazer um planejamento adequado e consistente. Você tem que ter capacidade de estar todo mês aportando, nem que seja um mínimo valor específico. Porque se você não tiver consistência, é igual trabalho de formiguinha. Todo mês você tem que estar... Se você não tiver esse trabalho de consistência, a longo prazo, 10, 15 anos, você não consegue. Eu deixo isso de recado. Pronto, vamos passar agora para um próximo tópico aqui. Então, a gente falou um pouco sobre essa mentalidade de querer ter a casa própria, que é uma mentalidade que vem lá dos nossos pais, nossos avós. Você acha que está mudando essa mentalidade entre as pessoas mais jovens? Acredito que sim. Alguns, assim, depende, vamos lá, da faixa etária. Vamos falar do pessoal da nossa idade, dos 30 a mais. 80% dos 30 a mais, eles querem ter casa. Mas e o pessoal mais jovem? Então, 20 e poucos, a geração Z. Eu acho que esse pessoal mais jovem não está tão preocupado, assim, em ter uma casa própria. Pelo meu ponto... Eu posso estar errado, tá? Mas o meu ponto de vista, eles estão preocupados mais em viver experiências. Eu acho que tem uma mudança da mentalidade mesmo das gerações, né? E aí tem algumas coisas, né, Paulo? Trabalho remoto, né? Mobilidade urbana, né? Então, eu acho que isso muda um pouquinho. Eles cresceram dentro da tecnologia, diferente de outras gerações que cresceram, não tinha celular. Então, se você perguntar para uma pessoa que tem 20 anos hoje, se ela lembra se existia vida antes do celular, ela vai falar que não. Também tem o viés de ter 20 anos, né? Porque eu, quando tinha 20 anos, eu não ficava pensando se eu queria comprar uma casa ou não também, né? Eu pensava em outras coisas. Porque com questões tecnológicas, isso influencia também na forma de trabalho, como você falou, influencia... as redes sociais influenciam a formação psicológica dessas pessoas, porque o Instagram, ele é uma vitrine. Ali o pessoal está mostrando hoje em dia que o enriquecimento, ele é rápido.
O que não tem nada a ver, pessoal, enriquecimento rápido só se for ilícito, tá? Porque na maioria dos casos que eu vi, foram anos de trabalho para poder conquistar seu dinheiro. 1 milhão, 30 milhões, 40 milhões, não foi da noite pro dia. Então, esse pessoal jovem que tá achando que vai conseguir ganhar dinheiro milionário aí da noite pro dia, não vai. Isso aí é só o Instagram que mostra. Esse ficou o recado aí para vocês. Você acha que morar bem virou sinônimo de liberdade ou de aprisionamento? Para mim, é liberdade. No meu ponto de vista, é liberdade. Eu não sei qual é o seu. Também, mas eu entendo quem possa responder como aprisionamento. Eu vejo, assim, algumas pessoas do nosso meio assim, que compraram... Que acham que é liberdade. E não, que acham que talvez... não vai falar, mas virou um aprisionamento muitas vezes. Pelo fato de ter a obrigação de voltar para aquele lugar que ela comprou? Não, porque... Bom, a gente vive numa sociedade que o que a gente tem diz o que a gente é, né? Então, criam-se bairros em que moram pessoas que têm dinheiro. Então, se eu morar nesse bairro... Eu também vou ser considerado e visto pela sociedade como uma pessoa importante, como uma pessoa bem-sucedida. Muitas vezes a pessoa vai, compra um apartamento grande, muito caro, nesse tipo de lugar, mas... Se aprisiona. E aí se aprisiona, porque faz uma dívida muito grande, e aí às vezes fica mais refém do trabalho, né? Então eu acho que depende um pouco do ponto de vista, né? Isso é culpa da rede social também. Você buscar autovalidação, né, das pessoas. Sim. Bom, ainda dentro desse tema, me parece que como tá tão caro, né, para comprar casa, de repente a gente tá trocando esse sonho por outras coisas, né? Como que você vê isso? Eu percebo isso em algumas pessoas que a gente convive, né, de certa forma, porque eu acho que não é errado e nem certo. Eu acho que a vida dela e faz como quiser, mas realmente sim, você acaba trocando, porque... Dê exemplos aí. O que você acha? Conta aí. Eu acho assim, você vai fazer uma viagem que você poderia estar economizando e podendo ajudar em alguma outra coisa. Então, por que eu faço... Você está falando viajar como Pode ser uma compensação. Viajar é uma compensação. Um novo modelo de vida. Uma nova forma de você se considerar bem-sucedido. Por exemplo, viajar. Isso. Eu quero trocar de carro constantemente. Eu quero fazer... eu quero me autoafirmar, quero ir em restaurante, eu quero mostrar pro pessoal. Inclusive, eu até tava relacionando isso. Se a gente perceber, hoje em dia tá muito na moda, né? Inclusive, eu adoro fazer cursos gourmets de culinária, né? As escolas de culinária têm crescido bastante no nosso país, né? Eu adoro receber as pessoas em casa para cozinhar e tudo mais. E eu acho que isso também é um novo sonho. Talvez, acho que tem se criado novos sonhos, né? Porque a casa ficou caro pra caceta, exatamente, porra. Mais fácil, né? Muito mais fácil você receber um pessoal, é muito mais fácil você comprar uma passagem daqui pra Europa e viajar você e quem você quiser. Então, realmente tem esses sonhos e eu acho que, independente de quem tá tendo esse sonho ou não, é válido pra ele. Então, eu acho que se tá causando bem-estar nele, tudo bem, sem problemas. E até uma questão, assim, que eu acho interessante, né? Pro pessoal, assim, da idade dos nossos pais, era muito comum também, além da casa própria, até como sinônimo de como é que fala? Estabilidade financeira, né? Tô bem. Era ter a casa na praia, né? Não é isso? E também de lazer, né? Só que hoje em dia, ninguém quer se prender a uma casa de praia, assim, né? O pessoal mais da nossa idade prefere viajar nas férias, total, né? Enquanto os nossos pais preferiam ir para a casa da praia nas férias, né? O perfil mudou. Então eu acho que não tem mais certo ou errado. O certo tem você se preocupar com sua aposentadoria, se preocupar com a sua família, se preocupar se acontecer alguma coisa com eles. Eu tenho um planejamento para poder eles se sustentarem na minha falta. Eu acho que isso tem que fazer parte dentro do planejamento familiar. Mas não impede de você viver sua vida. Você tem que ter pelo menos o equilíbrio dos dois lados. Se eu viajo, eu também guardo. Entendeu? Paulo, rapidão, desculpa te interromper, né? Tranquilo. Outra coisa que eu queria perguntar pra você. A gente sempre escuta falando que os jovens de hoje preferem alugar do que comprar. Você acha que isso é válido? Ou você acha que isso é um recorte social? Recorte social, total. É só pra quem tem um herdeiro aí, você sendo herdeiro
seu pai que tem 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões guardado aí, você não quer sair de perto do seu pai, então você acaba, ou da sua mãe, ou da sua família, você acaba alugando um apartamento ali próximo da casa deles, que provavelmente a casa que eles compraram fica numa região nobre, e que o aluguel aí custa na faixa de uns 30 mil, 60 mil. Misericórdia. Por mês. A impressão que eu tenho é essa. Acho que depende um pouco da classe social mesmo. Pessoal. Acho que as pessoas de classe média alta, os ricos, talvez prefiram alugar. Porque eles não querem comprar uma casa mais afastada. É porque eles estão no início de carreira, né? O pessoal da nossa idade, estou dizendo mais jovem. Não sabe onde que vai morar, se vai pro exterior, se não vai. Tô falando pessoal já com poder aquisitivo maior, né? Ainda não tem o mega salário. E aí, então... Ou eles vão alugar uma casa no bairro que ele está acostumado a morar, né? Que é um bairro mais nobre, que é o bairro da família dele. Ou, se ele fosse comprar, ou ele teria ajuda do pai, né? Naquele lugar, sim. Ou ele teria que comprar num bairro mais afastado. Então, muitas vezes ele não vai fazer isso. Preferindo alugar perto. Porque ele vai manter o status dele, né? Ele vai ter que manter o status dele. Mas, por outro lado, eu acho que a classe social da classe média mais baixa, prefere comprar. Até por questão de incentivo também, de financiamento. Programas também. Eu acho que tem esse viés assim, social entre os mais jovens, né? Eu acho que de classe. Exatamente. Eu também concordo. É a impressão que eu tenho. Concordo. Total. Muito bem. Mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o tema, Paulo? Como assessor de investimento em relação à casa própria, eu acho que se for o seu sonho e se é uma coisa que você quer realizar, você tem que buscar pessoas que são experts na área para poder te dar um auxílio, pessoas honestas, idôneas e de sua confiança, que vão te dar um auxílio na compra desse imóvel, no sentido de orientação técnica, mostrar qual o caminho mais viável, porque o dinheiro é seu. Então, você tem que saber como aplicar ele e de que melhor forma você traz resultados para poder comprar sua casa. Se você não quer comprar casa, só quer alugar, também não tem problema nenhum, quanto que isso não interfira no seu orçamento, né? Ok. Agradeço, viu? Para você que tá aí, agradeço a sua participação, amigo. Obrigado. Eu queria deixar também registrado aqui, quem quiser me visitar, já posso falar aqui. Claro. Pronto. Eu trabalho ali na Remar Invest, que a gente um escritório de investimentos. Somos credenciados ao Banco Safra, estamos ali no Salvador Trade Center, Torre Sul, sala 1005 a 1008. Então, convido todos vocês a tomar um café lá com a gente, para a gente falar de investimento, falar de negócios. Eu tô te devendo uma visita, inclusive. Inclusive, você tem que passar lá, viu? Para a gente tomar um café, falar de negócios, traçar sua aposentadoria, fazer seus rendimentos aí para garantir uma vida boa para você. Sim, com certeza. E agora, para você que está aí escutando a gente até agora, primeiro, obrigado. Passou rápido. Eu queria, só para finalizar então esse episódio, bom, esse episódio, como eu falei, é uma série que eu quero fazer sobre os sonhos de nós 30+, né? E toda vez que a gente fala de sonho, eu acho muito delicado, né? E o sonho da casa própria, assim como qualquer outro tipo de sonho, também vai ser um pouquinho delicado, né? Por isso. E aí o que eu queria deixar de reflexão final o sonho que você tem, de fato, é seu sonho, né? Ou será que é o sonho que foi sonhado por outra pessoa, né? Foi sonhado, às vezes, pelos seus pais, foi sonhado pela sociedade, por você. Então, acho que a primeira coisa é a gente olhar para dentro da gente e ver realmente se esse sonho pertence a gente, tá? Ou, até mais, se esse sonho pertence a gente, será que ele ainda pertence a gente? Porque, de repente, a gente pode ter um sonho. E os sonhos também mudam, né, gente? Então, de repente, há 10 anos atrás, eu tinha um sonho. E aí eu fico carregando esse sonho dentro de mim, forçando ele a ser um sonho ainda para mim, enquanto que ele já não é mais um sonho para mim, ele não cabe mais na minha vida. Então, eu acho que eu convido você também a reavaliar os seus sonhos, tá? Eu acho que a gente tem que ter, como se fosse um botãozinho na nossa vida de atualizar, sabe? Que nem a gente faz no computador, de atualizar, para atualizar o nosso pensamento, atualizar o que a gente acha das coisas, atualizar os nossos sonhos, tá? Então é isso. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou até o final e até o nosso próximo episódio.